Olá, exploradores do desconhecido. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos viajar para uma pequena e isolada cidade no interior de Portugal. Um lugar que guarda um segredo sombrio. Uma história que o tempo se recusa a esquecer. Estamos falando da infame Casa dos Sussurros. Situada no topo de uma colina, com vista para a cidade silenciosa, esta mansão vitoriana abandonada é o epicentro de lendas que arrepiam a espinha há mais de um século. Por que é chamada de Casa dos Sussurros? Que tragédia aconteceu dentro daquelas paredes descascadas? E por que, até hoje, os moradores locais evitam sequer olhar em sua direção quando o sol se põe? Peguem suas lanternas e preparem-se, porque vamos destrancar a porta e entrar neste mistério juntos. Estão prontos para ouvir o que as paredes têm a dizer? A história da casa começa no final do século XIX, com a família Valdemar. O patriarca, um rico comerciante chamado Afonso Valdemar, construiu a mansão como um símbolo de seu sucesso e um lar para sua amada esposa, Elara, e sua filha pequena, Liana. Por um tempo, a casa era um lugar de felicidade e risos. Festas grandiosas eram realizadas e a música ecoava pelos corredores. Liana, uma menina de imaginação fértil, adorava explorar cada canto da enorme casa, mas seu lugar favorito era o jardim de inverno, um espaço cheio de plantas exóticas e um pequeno baluço que seu pai construiu para ela. Dizem que o riso de Liana era a verdadeira alma da casa. Mas a felicidade, como sabemos, pode ser terrivelmente frágil. A tragédia começou de forma sutil. Elara, a esposa de Afonso, começou a adoecer, uma enfermidade misteriosa que nenhum médico da época conseguia diagnosticar. Ela definhava cada dia, sua vitalidade se esvaindo como areia entre os dedos. Afonso, desesperado, gastou sua fortuna em tratamentos, trazendo especialistas de toda a Europa, mas nada funcionava. Foi durante esse período sombrio que os primeiros sussurros foram ouvidos. Inicialmente, eram apenas os criados que comentavam entre si, falando de vozes fracas nos corredores vazios, palavras ininteligíveis que pareciam vir das próprias paredes. Eles atribuíam isso ao vento ou à estrutura antiga da casa, mas o sentimento de inquietação começou a se instalar. A pequena Liana foi quem mais sofreu. Com a mãe doente e o pai obcecado em encontrar uma cura, ela passava a maior parte do tempo sozinha. Foi então que ela começou a falar sobre seus amigos sussurrantes. Ela dizia que as paredes falavam com ela, contando-lhe histórias e segredos. No início, Afonso pensou que era apenas a imaginação fértil de uma criança solitária, um mecanismo de defesa contra a tristeza que envolvia a família. Mas as conversas de Liana com as paredes se tornaram mais frequentes e intensas. Ela era frequentemente encontrada no corredor do andar de cima, com o ouvido pressionado contra o papel de parede, respondendo a perguntas que ninguém mais ouvia. Os criados ficavam apavorados, e a atmosfera na casa tornou-se pesada e opressiva. O ponto de viragem, o momento em que a tristeza se transformou em terror, foi a morte de Elara. Numa noite de tempestade, ela deu seu último suspiro. Afonso ficou devastado, um homem quebrado pela dor, mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte ao funeral de Elara, os criados não conseguiam encontrar Liana em lugar nenhum. A casa inteira foi revirada. A busca se espalhou pela cidade e pelas florestas vizinhas, mas a menina de 7 anos havia desaparecido sem deixar vestígios. A única pista era uma frase que um dos criados a ouviu dizer na noite anterior, enquanto estava no corredor escuro. Eles disseram que a mamãe está esperando por mim. Do outro lado da parede, Afonso Valdemar enlouqueceu de dor. Ele passou o resto de sua vida trancado na mansão, obcecado com os sussurros que agora também ouvia. Ele acreditava que eram vozes de sua filha e esposa, presas em algum lugar dentro da casa. Ele quebrou paredes, arrancou o chão, destruiu a mobília, tudo em uma busca frenética para libertá-las. A lenda local diz que ele morreu de exaustão e coração partido, sozinho naquela casa em ruínas, ainda ouvindo os sussurros que o atormentavam. Após sua morte, a casa foi abandonada. Ninguém teve coragem de comprar lá ou sequer de se aproximar. Foi assim que nasceu a lenda da Casa dos Sussurros. Ao longo das décadas, a história se tornou um conto de advertência. As pessoas que se atreveram a entrar na propriedade relatam fenômenos assustadores. A experiência mais comum, claro, são os sussurros. Visitantes afirmam ouvir vozes indistintas emanando das paredes, especialmente no corredor do andar de cima, onde Liana costumava conversar com seus amigos. Alguns dizem que são palavras de tristeza, outros ouvem pedidos de ajuda. Há relatos de portas que se fecham sozinhas, de objetos que se movem e da sensação arrepiante de estar sendo observado. Uma das histórias mais famosas é a de um grupo de adolescentes que, nos anos 80,
entrou na casa por bravata. Eles fugiram, em pânico, afirmando ter visto a figura de uma menina pequena balancando-se num baloiço inexistente no jardim de inverno em ruínas. Investigadores paranormais e céticos já visitaram a casa, cada um com sua própria teoria. Os céticos argumentam que os sussurros são apenas o som do vento passando por rachaduras na estrutura antiga da casa. Eles explicam as sensações e avistamentos como resultado de sugestão em massa, histeria e o poder da própria lenda, que prepara a mente para esperar o sobrenatural. Eles apontam para as correntes de ar frio, a deterioração natural da madeira e os sons de animais como explicações lógicas para os fenômenos. Eles dizem que a tragédia da família Valdemar é apenas uma história triste e que não há fantasmas, apenas memórias e medo. Mas os crentes e investigadores paranormais contam uma história diferente. Usando equipamentos como gravadores de áudio e medidores de campo eletromagnético, muitos afirmam ter capturado evidências inexplicáveis. Gravações de voz eletrônica, conhecidas como EVPs, supostamente capturaram vozes que dizem nomes como Liana e Ajuda. Medidores disparam em áreas específicas, principalmente no quarto de Elara e no corredor do andar de cima. Alguns psíquicos que visitaram o local afirmam sentir uma presença residual intensa, uma energia de tristeza e confusão tão forte que ficou impregnada na própria estrutura da casa. Eles teorizam que Liana e talvez até mesmo Elara e Afonso estão presos lá, revivendo sua tragédia repetidamente. Hoje, a Casa dos Sussurros permanece de pé, uma silhueta sombria contra o céu. A vegetação cresceu ao seu redor, quase engolindo. As janelas são como olhos vazios, e a porta da frente, que destrancamos no início de nossa jornada, range com o vento. Será que os sussurros são apenas o eco de uma tragédia familiar, amplificado pelo medo e pela imaginação ao longo dos anos? Ou será que há algo mais, uma entidade ou energia que se alimenta da história da casa e da atenção que lhe damos? A verdade talvez esteja perdida em algum lugar, entre a história e o paranormal, entre a razão e o medo. Uma coisa é certa: a história da família Valdemar é um lembrete sombrio de como a dor e a perda podem assombrar um lugar para sempre. O que você acha? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração arrepiante. Se você gostou deste mergulho no desconhecido, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério for desvendado. Até a próxima. Fiquem seguros.